Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo permaneceu. Porque por ele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. 8. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus é bom. E o tempo todo, Salmo 100, verso 5, pois o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna, e sua verdade perdura por todas as gerações. E eu sempre digo, a verdade sempre perdurará. A verdade sempre existirá enquanto houver Deus. Haverá verdade. Um dia, a doutrina falsa ou o erro deixarão de existir junto com aqueles que persistem em viver suas vidas no erro. Feliz sábado, pessoal. Como estão? Estou bem. Obrigado por perguntar. Que Deus coloque uma bênção dupla na sua bela alma. Muito obrigado por perguntar. Ninguém mais perguntou. Estou encantado de ver você. Sempre estou. Deixe-me dizer agora, caso minha mente envelhecida esqueça, vou sentir sua falta quando eu me for. Eu realmente sentirei sua falta. Mas vamos aproveitar esta noite e amanhã e lidar com a falta quando eu estiver em um avião sobre o Atlântico. Quem está presente esta noite? Você está conosco pela primeira vez. Você não é um adventista do 7º dia. Posso ver sua mão? Primeira vez. Pai no céu, abençoe essa irmã. Abençoe essa irmã. Levante essa mão. Abençoe esse irmão. Abençoe essa irmã. Abençoe essa irmã, Pai. Abençoe esta irmã, querido Deus. Por favor, abençoe esse irmão, Pai. Abençoe essa irmã, Pai. Abençoe aquele homem lá no fundo, querido Deus. Pai, por favor, abençoe esta senhora. Abençoe essa senhora à minha esquerda, Pai. Abençoe esta mão, este cavalheiro ali à esquerda, querido Deus. Pai, tu sabes que estou falando sério. Abençoe minhas 2 irmãs. Eu vi suas mãos, podem baixá-las. Mais alguém? Abençoe aqueles nessa fileira, Pai. Abençoe cada um deles nessa fileira de acordo com a tua vontade para as suas vidas. Faça isso, querido Deus. Estou orando de olhos abertos. Há alguém presente? Mais uma vez? Mais alguém? Você não é um adventista do 7º dia. Levante a mão. Onde? Que Deus abençoe este jovem. Bem aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te mantenha no caminho de uma vida justa. Venha, pastor. Corte de energia às 8. Então, preciso me apressar. Está bem. Corte de energia às 8. Agradeço a Deus por não haver corte de energia com o Espírito Santo. Podem dizer amém? Tudo bem. Para aqueles de vocês online, muito obrigado por se juntarem a nós. Que o Senhor os abençoe, da mesma forma que pedi para abençoar os convidados que estão entre nós aqui esta noite. 20 de janeiro, eu acredito que seja 2023. Nosso tema para esta noite, servindo a Deus no uniforme de Satanás. O que eu disse? Servindo a Deus com o uniforme de Satanás. Em guerra, uma das regras da guerra é que você não pode usar o uniforme do inimigo. Se você fizer isso, a punição imediata é a morte. Se a África do Sul está lutando contra a Coreia do Norte, um soldado sul-africano não pode usar um uniforme norte-coreano e assim enganar os norte-coreanos. Se ele fizer isso e for pego, ele deve ser fuzilado. Lute
com o seu uniforme, mas o nosso assunto é servir a Deus com o uniforme de Satanás. Antes de eu entrar nessa mensagem, por favor, se você não estiver usando um desses dispositivos, certifique-se de que ele esteja desligado, não apenas no silencioso, mas desligado. Se você colocar no silencioso e ele vibrar, a curiosidade natural vai te obrigar a ver quem está ligando. Quando você faz isso para ver, a pessoa ao seu lado vai olhar para ver o que você está olhando. Então temos um efeito de distração em cadeia. Portanto, por favor, apenas desligue se não precisar. Se você precisar, certifique-se de que o som está desligado. Favor número 2. Enquanto estou falando, ore por mim e diga: Senhor, coloque suas palavras na boca daquele homem. Minhas palavras não podem salvá-lo. Por mais eloquentes que possam soar, elas não podem salvá-lo. As palavras de Deus mudarão sua vida. A palavra de Deus trará de volta aquele membro da família que deixou Cristo. A palavra de Deus lidará com aquele supervisor que é satânico em sua atitude em relação a você. A palavra de Deus pode realizar milagres. Minhas palavras não podem. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: Eis que pus as minhas palavras na tua boca. E tão certo como Deus vive, eu só quero falar as palavras de Deus. Fé número 3. Pense. Isaías 1:18. Vinde agora e vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças, Pai no céu. É sexta-feira à noite. Estamos vivendo em tempo sagrado. O sol se pôs. O sábado começou. Estamos gratos por este dia sagrado. Agradecemos por Cristo. Agradecemos pelo trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Agradecemos, querido Deus, pela proteção dos teus anjos. Ao nos curvarmos em tua presença, se pecamos contra ti, perdoa-nos, Deus, por favor. Estamos arrependidos. Digo isso sinceramente. Estamos arrependidos. Com teu perdão, Pai, dá-nos poder para resistir e ódio ao pecado, porque as coisas que odiamos, evitamos. Peço-te, Pai, que possuas minha mente absolutamente 100%. Não ofereço objeção. Diga-me o que dizer, quando dizer, como dizer. Dê-me coragem na expressão, mas humildade de coração. Abençoe nossos convidados. Eles poderiam ter ido a qualquer outro lugar. Eles escolheram estar conosco para ouvir as palavras de vida. Há muitos deles neste prédio e online. Abençoe-os, querido Pai, exatamente onde estão, neste momento. Toque nos doentes, querido Deus. Tu és misericordioso, Deus. Toque nos doentes. Abençoe este país. Abençoe os líderes, querido Deus. Como digo frequentemente, lembre-os de que o Altíssimo governa nos reinos dos homens. Pai, onde quer que as pessoas estejam ouvindo, ilumine-as através da verdade. Agora, Pai, me humilho diante de Ti. Use-me apenas para a Sua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Que o povo de Deus diga amém e amém. Mateus 28. Lendo a partir do versículo 18, a grande comissão do Evangelho. Nosso tema, servindo a Deus no uniforme de Satanás. Mateus capítulo 28, lendo a partir do versículo 18. Um gerador será ligado às 8. Portanto, se necessário, preciso ir além. Teremos as superfícies de um gerador, mas tentarei terminar até às 8 e ver o que o Espírito Santo me diz. Que livro eu disse? Que capítulo? Lendo, a partir de qual versículo? E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do... Sim, continue lendo. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Agora vamos reler essa passagem, 18 a 20, desta vez microscopicamente. Ao ler a Bíblia, exclua tudo mais da sua mente. Leia, sem distração. E quero dizer a distração de pensamentos extrínsecos. E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Todo o poder me foi dado. Onde? No céu e na terra. Em outras palavras, em toda parte. Não há lugar onde Cristo não tenha poder. Todo o poder me foi dado.
Ide, portanto, em outras palavras, porque eu tenho todo o poder, eu estou enviando vocês, e meu poder está por trás de vocês. Ide, portanto, quando um embaixador vai a um país, o embaixador da África do Sul, nos Estados Unidos, tem o apoio do governo sul-africano. Se eu estiver certo, diga amém. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul tem o apoio do governo dos Estados Unidos e só pode dizer o que é consistente com a política dos Estados Unidos. Se disser algo contrário, a pessoa é chamada de volta. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide agora. Para quem Jesus está falando? Você me diz. Os 12 discípulos ou os 11? Judas estava os discípulos. Não apenas para aqueles presentes naquela época, mas também para nós. Ide, portanto, e ensinai a todas as nações. Não sejam ensinados por todas as nações. Não deixe que eles ensinem você. Ensinem-lhes, porque vós sois a luz do mundo, significando que o mundo não tem luz. Você está quieto. Estou chegando até você. Ide, portanto, e ensinai a todas as nações, batizando-as. Não os deixe batizar você nas águas do estilo de vida imoral, ensinando-os a observar. Ensine-os. Não os deixe te ensinar como se vestir. Não deixe que eles ensinem você a comer, a namorar. Você os ensina. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Cristo nos ordenou, de Gênesis a Apocalipse. Agora, isso é extremamente sério. Você os ensina. A história triste ou o caso triste que muitas vezes o mundo ensina a igreja. E as lições do mundo podem ser vistas na igreja. Deixe-me tentar isso com cuidado. E a igreja, o mundo ensina tão bem a igreja, que a igreja começa a fazer o trabalho de Deus vestindo o uniforme de Satanás. Ensiná-los a observar. Dê-me outra palavra para observar. É menor. Vamos lá. Obedecer. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O que estou dizendo a vocês, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a igreja tem a missão de converter o mundo, se possível. Não permitir que o mundo converta a igreja. Mas ouça estas palavras. Grande conflito. Página 509, parágrafo 1. O que eu disse? O grande conflito. Página 509, parágrafo 1. Conformidade com os costumes mundanos. Converte a igreja ao mundo. Nunca converte o mundo à igreja. Então, quando decidimos nos vestir como o mundo, isso não ganha o mundo para Cristo. Tudo o que acabamos fazendo é produzir uma igreja que pratica uma mundanidade vegetariana. Qual é o nosso tema? Vamos, prepare-se, venha para encontrar seu Deus. Agora, aqui está o que Deus disse sobre você. Vá para João 17. Nosso tema, servindo a Deus no uniforme de Satanás. João 17. Prepare-se para encontrar seu Deus. João 17. Ouça Jesus. Este é Cristo orando ao Pai, na presença dos 11 discípulos. Eles estão ouvindo ele orar. E Jesus ora conhecendo os discípulos e conhecendo Deus, o Pai. Ele pode orar por eles, ele os entende. Ele pode orar ao Pai, ele está ligado ao Pai. João 17, versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pare. Jesus estava no mundo? Sim ou não?
Ele foi jantar com pecadores? Ele era um deles? Não. Se você for a Durban para nadar, você é um peixe, mas está no mar. Sim, sim. E assim, Jesus disse: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O padrão para a nossa distância do mundo é a distância de Cristo, espiritualmente do mundo. Versículo 15, leia comigo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes. Termine o versículo, do mal. Deus não precisa que você deixe Santon e se mude para o Vaticano. Ele quer você preservado do mal, em nosso Sunning Hill, nossa Rivonia, nosso, seja o que for, Little Falls, North Riding e alguns outros subúrbios que você tenha. Não peço, diz Jesus, que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Meus amigos ouvintes, a missão da igreja é fazer tudo o que puder para converter o mundo à igreja, não a igreja ao mundo. Temos uma forma ineficaz de evangelização. Quando digo nós, estou fazendo uma declaração geral. Vamos ser como o mundo para podermos nos identificar e assim ganhá-los para Cristo. Você pode ganhar alguém para um edifício da igreja. Você não pode ganhar alguém para Cristo usando métodos mundanos. Você está me ouvindo? Você pode ganhar a pessoa para uma denominação. Você não ganhou essa pessoa para Cristo. Porque uma pessoa ganha para Cristo é uma pessoa que deixou o mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Romanos 12, vamos ler a partir do versículo 1. Nosso tema, servindo a Deus com o uniforme de Satanás. Romanos 12, vamos ler o versículo 1. Enquanto vocês procuram esse versículo, vou orar novamente. Pai Celestial, continue comigo, querido Deus. Eu apelo a Ti em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, lendo a partir do versículo 1. Quando encontrarem, digam amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pausa. Dê-me outra palavra para rogo. Eu imploro. Dê-me outra palavra. Dê-me outra palavra. Eu apelo a vocês. Agora, quem está apelando através de Paulo? Quem é? O Espírito Santo. Porque toda a Escritura é dada, vamos lá, por inspiração de Deus. O Espírito Santo falando através de Paulo: rogo-vos, portanto, irmãos. Aqui está uma mãe dizendo à sua jovem filha: não se case com aquele jovem. Ele é traficante de drogas. E ela implora à filha, e ela implora a ela, e ela implora: não case com ele. Porque com a visão parental, a mãe pode ver o desastre para o qual a filha está se dirigindo. E assim ela suplica à filha: não case com aquele homem. Ou o pai suplica ao filho: não case com aquela mulher. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. Para ser aceitável a Deus, você deve estar separado do mundo. Mas vamos em frente. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente mundana não pode compreender a vontade de Deus. Não posso te dizer quantas vezes encontrei crentes que perguntam: qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim sobre isto e aquilo? E os tópicos mais simples. Por quê? A mente é incapaz de compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque a mente está mundanizada. Essa é a minha palavra. Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos
como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, sejamos transformados. E Jesus orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Deixe-me repetir essa citação novamente. A conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Nunca converte o mundo para a igreja. Quando nos vestimos como o mundo, comemos como o mundo, cantamos como o mundo, estamos promovendo a agenda do mundo, não o Evangelho. Agora, tu disse antes que Jesus foi jantar com todos os tipos de pessoas, porque ele veio para salvá-los. Ouçam estas palavras: Conselhos para a Igreja, página 312, parágrafo 3. Digam-me o que eu acabei de dizer. A sociedade dos descrentes não nos fará mal se nos misturamos com eles, com o propósito de conectá-los a Deus, e somos espiritualmente fortes o suficiente para resistir à sua influência. Já ouvi pessoas dizerem: posso assistir a esse filme, isso não me afeta. Posso ir a uma discoteca, isso não me afeta. Isso é uma idiotice bem intencionada. Você está me acompanhando? Tudo que você vê te afeta, porque entra na mente. Tudo o que você ouve afeta você, entra na mente e afeta suas escolhas. A sociedade dos incrédulos não nos fará mal se nos misturamos com eles, com o propósito de conectá-los a Deus, um propósito evangelístico, veja, e somos espiritualmente fortes o suficiente para resistir à influência dos seus amigos não convertidos. Deus os abençoe. Se você não tiver cuidado, nós vamos te torcer. Eles podem não intentar fazer isso, mas a exposição contínua aos seus padrões irá te distorcer, porque nascemos com uma natureza que prefere esse estilo de vida. Então é mais fácil inclinar-se para o mundano do que para o espiritual, porque nascemos inclinados para o mundo. Lembre-se do símbolo que eu lhe dei, de uma tartaruga saindo do casulo. Ela naturalmente se move para o mar. Somos assim. Não há necessidade, então, de nos colocarmos em uma posição comprometida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, lendo a partir do versículo 14. Acompanhem comigo. São 20 minutos para as 8. Você tem 2 Coríntios 6. Qual é o nosso assunto? Servindo a Deus no uniforme de Satanás. Você tem isso? Antes de irmos para 2 Coríntios 6. Vamos para 2 Timóteo 4. Lemos o versículo 9 e o versículo 10. Servir a Deus com o uniforme de Satanás realmente não é servir a Deus. Devo dizer isso. Porque o uniforme de Deus é a justiça de Cristo. Você tem a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Esforça-te para vir logo até mim. Paulo está dizendo a Timóteo que venha o mais rápido possível. Por que razão? Leia o versículo 10. Pois Demas me abandonou por ter amado o mundo presente. O mundo afastou Demas de Paulo. O mundo afastou Demas do Evangelho. Agora, o maior pregador, depois de Jesus Cristo, foi Paulo. O mundo afastou Demas. Afastou-se de Paulo. Ele amava este mundo presente. Agora, enquanto nos concentramos no fato de que Demas amava este mundo presente, vamos descobrir o que Jesus veio fazer. Gálatas, capítulo 1, lendo a partir do versículo 1, nosso tema servindo a Deus, em uniforme de Satanás. Gálatas, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, eu leio da versão King James da Bíblia. Eu pedi a vocês algumas noites atrás. Por favor, me lembrem de desacelerar, e você educadamente se recusou a fazer isso.
Mas ainda temos hoje à noite e amanhã para te dar uma chance de dizer: pregador, desacelere. Isso não é uma corrida. Certo? Qual livro eu disse? O que eu disse, Gálatas? Qual capítulo? Lendo a partir de qual verso? Pai Celestial, enquanto continuo, por favor, instrua-me, oro em nome de Jesus. Amém. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça seja convosco, e paz de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados. Termine esse versículo, para que ele possa fazer o quê? Nos livrar de quê? Neste presente. Vamos. Sim. Agora Jesus veio para nos libertar deste mundo, não das montanhas e dos rios. Você está me acompanhando? O estilo de vida moral. Demas se voltou para o mundo e deixou Paulo. Agora, deixe-me dizer isto. Você pode deixar Deus sem sair da igreja. Estou falando comigo mesmo. Você pode deixar Deus sem sair do prédio da igreja. Você pode deixar Deus e seu nome ainda está nos livros. Demas me abandonou. Jesus veio para nos livrar exatamente daquilo que atraiu Demas. Veja, há uma lei que diz que para cada ação há uma reação igual e oposta. Vocês são físicos, estou certo? Sim ou não? Sim. Agora, se você é atraído pelo mundo, isso diminui seu amor pelas coisas espirituais. A ação é o amor pelo mundo. A reação, uma perda de amor pelas coisas espirituais. É absoluto. Alma que pecar, essa é a ação. Qual é a reação? Ela morrerá. Absoluto. O amor pelo mundo cria uma aversão pelas coisas espirituais. Você não pode quebrar essa lei. É uma lei física e uma lei espiritual. Se tudo o que vocês assistem são novelas na televisão, você perderá o interesse nesta ação e reação. Como você está? Estou sendo muito duro com você? Gostaria que eu fizesse um sermão. Maria tinha um carneirinho? Estou indo bem? Certo. Você quer ser salvo? E eu quero ser salvo com você. Quando chegarmos ao céu, vamos morar no mesmo bairro. Pode dizer amém? Podemos chamá-lo de a colina deslumbrante acima. Mas você está servindo a Deus no uniforme de Satanás? Não levante a mão. Há pregadores que servem a Deus, assim chamados, com o uniforme de Satanás. Pode ter me ouvido contar esta história. Eu estava ouvindo um evangelista na televisão e disse: Deus, por favor, faça-o calar. Não o mate, mas faça-o calar. Porque aquele homem está servindo a Satanás, vestido com o uniforme de um pregador. Cala-o, Pai, por favor, ou cala. Vá para Tito capítulo 2. Tito era um jovem. Aliás, Timóteo também. Jovens, a juventude não é motivo para passar todos os seus dias em futilidades e trivialidades. Tito e Timóteo são exemplos de jovens sérios. Passar todos os seus dias com videogames. Você pode servir a Deus com muita seriedade. Que livro eu disse? Tito. Que capítulo? 2. Lendo a partir de qual versículo? 11. Porque a graça de Deus que traz a salvação se manifestou a todos os homens. Leia comigo agora. Ensinando-nos o quê? Negando. Vamos lá. E desejos mundanos. Devemos viver como? Sóbria, justa e piedosamente neste mundo presente. Em outras palavras, estamos no mundo, mas não somos mundanos. Leia o versículo novamente. Ensinando-nos, versículo 12, que negando o quê? Devemos viver como? Com sobriedade. Você tem que negar o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu nego as modas do mundo. Eu nego a dieta do mundo. Eu nego as práticas amorosas do mundo. Eu nego os hábitos de consumo do mundo. Em nome de Jesus Cristo,
Eu nego o mundo, a reação oposta. Eu abraço o estilo de vida do céu. Devemos viver sobriamente, justamente e piedosamente neste mundo atual. O fato de você crescer em Soweto não é desculpa para levar uma vida desregrada. Ou um ambiente do Harlem, nos Estados Unidos, não é o seu Deus. Há um poder acima do ambiente, que é o poder de Jesus Cristo. Cristo veio das favelas. Ele veio das favelas, mas ele viveu uma vida celestial na favela. Servindo a Deus, em uniforme de Satanás. Meus irmãos e minhas irmãs, você e eu temos uma escolha a fazer. Vamos para 2 Timóteo capítulo 2. Agora são 10 minutos para o apagão, são 8 horas. Que livro eu disse? Que capítulo, que versículo? 15. Estude para te mostrar aprovado diante de Deus. Um obreiro que não precisa se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita conversas profanas e vãs, pois elas aumentarão para mais impiedade. Somos instruídos a evitar conversas profanas e vãs, pois elas aumentarão a impiedade. Evitar é uma palavra ativa. E o mundo comerá sob a úlcera. Agora, o que é um cancro? Está bem, seja o que for, corrói. Corrói. O mundo é uma cancro. O mundo é um ponto de ferrugem moral que cresce e cresce e cresce até remover o brilho da sua espiritualidade. De quem são Himeneu e Alexandre? Que quanto à verdade se desviaram, dizendo que a ressurreição já ocorreu. E destroem a fé de alguns, no entanto. O fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. Deus conhece os que são seus. E que todo homem que invoca o nome de Deus, ou o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade. Isso é ativo. Evitar, afastar-se. Agora, mas uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, e alguns para honra e outros para desonra. Em outras palavras, em qualquer sociedade há pessoas feitas de ouro e prata. Há aquelas feitas de madeira e pedra. Ouro e prata superiores. Madeira e pedra inferiores. Se alguém, portanto, purificar-se destas, ou inferior, ele será um vaso para honra, santificado, útil para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Devemos purificar-nos do inferior. Não estou dizendo que devemos agir de forma superior. Estou simplesmente dizendo que evitamos aquilo que contaminará a nossa espiritualidade. Se um homem se purgar disso, agora leia o versículo 22 para mim. O que diz isso? Todos os jovens, leiam esse versículo. O que diz isso? Fuja também de quê? As paixões da juventude. Agora essa é a ação, entende? Qual é a reação? Siga a justiça, a fé, a caridade, a paz. Termine o versículo com aqueles que invocam o Senhor de um puro. Agora, esses são os seus associados. Há muitas pessoas boas na prisão por causa da influência de seus associados. Há muitas lápides ali porque a pessoa falecida foi influenciada por um associado. Há algo em um ser humano que adora ser guiado. Nós adoramos ser guiados. Nós adoramos ser instruídos. E temos amigos que exercem esse poder. Eles lideram, eles dizem, eles influenciam. E nos influenciam direto para problemas. Invoque o Senhor com aqueles que invocam o Senhor de um coração puro. Foge também das paixões da mocidade. Não ande. O que você deve fazer? Corra. Se você tem um amigo que diz vamos fumar, o que você deve fazer? Corra. Não na direção do cigarro. Está comigo? Corra. E não olhe para trás como a esposa de Ló,
Vamos embora, seja o que for, corra. Fuja das paixões juvenis e siga a justiça. Fé, caridade, paz. O que são essas coisas? Os frutos. Vamos lá, do Espírito. Você sabe o que Jesus disse? Isso se aplica a você e a mim. Bem-aventurados os que têm fome, vamos lá, e sede de quê? Justiça. Termine o versículo. Isto será preenchido. Você já viu uma pessoa com fome bebendo? Já viu uma pessoa faminta comendo? Eles não comem, eles engolem. Bem-aventurados são eles que têm fome e sede de justiça. Qual é a garantia? Serão saciados. Então, se você e eu não estamos cheios de justiça, não é culpa de Deus. Você e eu não estamos com fome e sede. E talvez não sintamos fome e sede porque não apreciamos o valor eterno de servir a Deus no uniforme de Satanás. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Agora, Cristo é um sacrifício. Mas aprendemos na noite passada ou na noite anterior que tipo de sacrifício representava Cristo? Um sacrifício sem mancha e sem mácula. Vamos dizer isso novamente. Cristo foi um sacrifício sem mancha e sem mácula. A Bíblia diz que devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. Que tipo de sacrifício Deus quer que sejamos? Sem mancha e sem mácula. Vá para Efésios 5, você parece um pouco confuso. Efésios 5. Espero que nossos amigos online ainda estejam conosco. É realmente surpreendente o que a tecnologia nos permite fazer. Pode haver alguém na Arábia Saudita, na China, em qualquer lugar apenas ouvindo. Eu estou nesse país agora sem passaporte. Qual livro eu mencionei? Qual capítulo? 5. Lendo a partir do versículo 25. Deixe-me orar novamente. Querido Deus, estou chegando ao fim desta apresentação. Acho que já disse o suficiente. Agora, Pai, dá-me as palavras finais de poder. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de lermos o versículo 25, vamos revisar o que eu acabei de dizer. Cristo foi um sacrifício. Como? Descreva. Sem? E sem a Bíblia diz que devemos nos apresentar como um sacrifício. Agora vamos ler a partir do versículo 25 de Efésios 5. Leia comigo agora. A lavagem d'água pela palavra, para que ele apresente a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que seja santa e sem defeito. A igreja deve ser sem mancha e sem defeito. Este sempre foi o desejo de Deus para nós quando Ele disse: façamos o homem. Como? A nossa imagem. Diga-me, quantas imperfeições há na imagem de Deus? Então, uma imagem com uma mancha não é a imagem de Deus. Eu perdi. Uma imagem com uma mancha não é a imagem de Deus. Devemos estar com nossa mancha, com nossa imperfeição. A associação com o mundo torna isso impossível. Cuidado com os lobos que vêm a você em pele de ovelha. O mundo deve ter cuidado com os cristãos que vêm em roupas mundanas. Você sabe que é injusto com o mundo um cristão se comportar como o mundo. É um desserviço ao mundo. O mundo precisa ver como é uma vida semelhante a Cristo. Está me acompanhando? Quando eu me comporto como o mundo não vê nada. Nada. Tudo o que o mundo vê é uma reprodução de si mesmo em um chamado cristão.
Meus irmãos e irmãs, vamos ler Efésios 5 novamente. 25, quero destacar algo antes de encerrar. Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Agora leiam comigo. Para que ele pudesse o quê? Santificai vamos e purificai-o como? Com a lavagem de água rã pela palavra pare. Isto é o que remove o seu amor pelo mundo. Isto. Agora espero que o time de louvor não fique bravo comigo. Ainda não conheci ninguém na Bíblia salvo por música especial. Conheci muitas pessoas salvas pela palavra. Deus inventou a música, sim. Devemos usá-la? Sim. Mas a música não é a palavra. Deixa-me dizer isso novamente. Música não é a palavra. Eu não estou aqui para falar sobre música. Estou simplesmente aqui para enfatizar a importância da palavra. Isso mudará as pessoas. Isso removerá sua atração pelas coisas do mundo. Isso mudará a maneira como você se veste. Isso mudará a maneira como você come. Isso mudará sua interação com sua namorada. E a enviar de volta para o verdadeiro namorado dela, Shein. Está me acompanhando? Então você a tirou dele. Isso vai mudar. Esta é a sua defesa contra o mundo. Estudada, me dê a outra palavra. E obedecida. Dou-lhe uma citação, eu me sento. Parábolas de Jesus, página 100, parágrafo 1. Se estudar bem, as escrituras são o principal agente na transformação do caráter. Quando Deus quer mudar um homem, este é o cinzel que ele usa. Esta é a ferramenta. Este é o martelo. Este é o serrote. Este é o cepilho. Adoro ouvir meus sul-africanos dizerem, ei, eu realmente adoro. Eu realmente adoro. Eu estava em um posto de mãe durante um encontro de acampamento e estava pregando a cada 5 minutos, sim, sim. E eu realmente amei, sim. Cada vez que o Espírito Santo tocava alguém com uma agulha de convicção aqui, sim. Então eu apenas disse, nós não dizemos isso por lá, dizemos outra coisa. Meus irmãos e irmãs, esta é a ferramenta de Deus para esculpir uma obra-prima. O que Jesus disse aos discípulos? Agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ouçam-me. Façam este experimento. É simples. Tire 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Rome uma passagem. Leia, medite, pense, mastigue-a e depois engula-a. Faça isso por 3 semanas. Você será uma pessoa diferente. Você será uma pessoa diferente, garantido. 15 minutos por dia, manhã 15, noite 15. Pegue a palavra. Elimine todas as distrações. E você lê. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que isso significa? Você pensa, mesmo que não entenda. Só de colocar sua mente nisso, sua mente mudará. Aqui está como eu explico. Reveja essa coisa. Vamos supor que ela pese 2.000 libras. E eu tento levantá-la, mas não consigo. É muito pesada. Mas se eu continuar a exercer força, meu bíceps vai mudar. Algum fisiologista muscular? Alguma anatomia e fisiologia? Se eu continuar tentando, mesmo que isso não se mova, a aplicação de força oposta transformará meu bíceps. Muitos versículos da Bíblia são assim. Eles não se movem. São difíceis. Mas tente. Alguém diga, sua mente vai mudar. Porque sua mente entrou em contato com o Espírito da verdade.
servindo a Deus no uniforme de Satanás. Vamos parar com isso. Eles estão parando. Se você quer ser uma pessoa mundana, vá para o mundo. Você sabe o que Jesus disse à igreja em Laodiceia? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Portanto, porque não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele realmente não vomita o frio, ele vomita o morno. Não que ele ame o frio, mas ele detesta. Em outras palavras, Deus diz: veja, seja sincero, ou por mim ou contra mim, não fique no meio. Ou vomitar-te. Se você quer ser pentecostal, vá juntar-se à igreja pentecostal. Não faça da igreja adventista uma igreja pentecostal. Por quê? A igreja pentecostal não está tentando se tornar adventista. Quer ser católico? Vá para o Vaticano. Você quer se juntar à igreja que se reúne embaixo do trico? Mas não tente transformar a igreja remanescente de Deus em uma deles. A Bíblia diz: saia. Não traga para dentro, saia. Quantos de vocês dirão: somos? Ajude-me. Para servi-lo no uniforme do céu, posso mostrar como? O uniforme do céu. Levante-se comigo. E deixe-me perguntar, dê-me alguma ousadia para lhe perguntar isto. Acabei de fazer uma recomendação. Quero uma resposta. Quantos de vocês vão tentar? Quantos minutos de manhã, quantos à noite? Na palavra de Deus. Perceba que eu disse: elimine todas as distrações. Ore e diga: abre os meus olhos. Salmo 119, versículo 18. Para que eu veja maravilhas da tua lei. Lembre a Deus do que Jesus disse: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. João 16, versículo 13. E então você lê e pensa. Você pensa. O que está dizendo? O que está dizendo? Você está realmente falando com Deus. Pai, o que isso significa? Você faz isso 15 minutos de manhã, 15 à noite, 3 semanas, você será uma pessoa diferente. Cabeças baixas, olhos fechados. Pai no céu, obrigado, Pai, por a honra de falar por você. Tenho quase certeza de que não fiz um bom trabalho. Perdoe-me por isso. Mas espero ter dito algo, Deus, que mudará a vida de alguém. Pai, Jesus disse em João capítulo 6, versículo 70: não escolhi eu a vós, os 12. Um de vós é um diabo. Judas estava servindo a Cristo no uniforme de Satanás. Deus, pode haver alguém ouvindo minha voz que não é diferente de Judas na igreja, mas um agente de Satanás. Pai, por favor, toque essa pessoa, porque a influência dessa pessoa chamará outros a juntarem-se a ela. Eu te invoco em nome de Jesus Cristo, querido Deus. Exerça o poder de convicção do Espírito de Deus e mude a mente de alguém agora mesmo, afastando-a do mundo e direcionando-a para a cruz. Satanás não precisa de mais agentes do seu lado, Pai. Você precisa de mais porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você precisa de pessoas do seu lado. Nossas cabeças estão inclinadas e os olhos fechados. Pai, farei um chamado muito ousado. Se há um homem ou uma mulher me ouvindo, tendo ouvido o que você ouviu esta noite, você percebe que pode ter estado servindo a Deus, vestindo o uniforme do diabo. E você quer dizer não mais. Venha. Venha. Essa mensagem: abra seus olhos. Eu estava servindo a Deus com o uniforme de Satanás. Então, efetivamente, não estava servindo a Deus. Venha. Vamos passar por uma mudança esta noite. Venha. Para aqueles de vocês que estão determinados a continuar servindo a Satanás, se tiverem que ir para o inferno, vão sozinhos. Não influenciem os outros.
Pai, eu acredito que pelo meu estilo de vida eu tenho servido ao diabo, ou servindo a Deus vestindo o uniforme do diabo. Eu quero que isso mude. Venha. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às paixões mundanas, é isso que a palavra nos ensina. Renuncia à impiedade, renuncia ao mundo, renuncia às paixões. Viver sobriamente, justa e piedosamente neste mundo imoral. Podemos viver uma vida correta. Eu realmente tenho servido ao diabo como um agente infiltrado de Satanás na igreja. A minha influência distorceu algumas pessoas. Pai, perdoa-me e coloca-me no caminho certo esta noite. Alguém mais venha. 60 segundos. Venha. Venha. Não tenha o sangue de ninguém em suas mãos, por favor. Alguém mais, servindo a Deus no uniforme de Satanás, venha. 4 a 5 segundos. Alguém mais venha, 40 segundos. Deus te abençoe, irmã. Venha corajosamente. 35 segundos. 25, venha, irmã, venha. Venha, Deus está se alegrando com sua mudança. 15 segundos. Eu não quero mais servir a Deus vestindo o uniforme de Satanás. Eu não quero mais ser um agente infiltrado do diabo dentro da igreja. 10 segundos.